para esclarecer melhor sobre os sintomas e realmente as características dessa doença, que eu converso com o doutor Renato Calil, que é médico pneumologista. Doutor, eu queria que o senhor caracterizasse primeiramente, né, o que é a pneumonia, o que causa essa doença. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Bem, a pneumonia nada mais é que a inflamação dos pulmões, né? Existe uma região dos pulmões chamada alvéolos, onde acumula-se líquido e caracteriza a inflamação ali, né? Geralmente causadas por agentes microbiológicos, por patógenos, vírus ou bactérias, mas pode ser causada também por agentes não microbiológicos. E para a gente falar sobre os sintomas, né? Então, quais são os sintomas e sinais de alerta aí para as pessoas realmente procurar uma ajuda médica, para quem sabe, então, né, ter esse diagnóstico o quanto antes? Bom, os sintomas, eles não são específicos de pneumonia, então a gente tem que ter um alerta especial, né? Os sintomas, o mais comum deles é a tosse, que está presente em quadros de todas as doenças respiratórias. Um outro sintoma muito importante é a febre, né? A febre, ela geralmente vem, às vezes, uma febre alta. Lembrando que, às vezes, o idoso que tem imunidade mais baixa, às vezes ele não faz febre, né? Então tem um sinal de atenção, principalmente quanto mais idoso, maior é a chance dele fazer um quadro respiratório sem ter febre. Às vezes ele faz um quadro simplesmente de desorientação, mudança de comportamento, às vezes é um sinal indireto de às vezes alguma coisa está errada e tem que pensar na possibilidade de pneumonia. Outros sintomas são calafrios, mal-estar, queda do estado geral, perda de apetite, sintomas gerais próximos, às vezes dor torácica, num caso mais avançado, essa coisa toda. Basicamente é isso, né? E, doutor, o que pode levar a casos mais graves, né? A gente sabe que estão mais idosos têm uma tendência, infelizmente, acontecem muitos casos de óbitos, né, em relação a isso, nesse grupo dos idosos, mas de uma forma geral, né? Toda a população precisa tomar cuidado, ou tem realmente esse grupo mais suscetível? Os grupos mais suscetíveis são as crianças, geralmente menores do que 5 anos, principalmente os recém-nascidos, que têm imunidade ainda não formada, tem um risco maior. Nessa faixa etária tem um germe chamado micoplasma, que vem crescente, que dá um quadro atípico. Ele não dá aquela secreção clássica, o catarro, que é clássico da pneumonia, às vezes vem só com uma tosse seca, tudo isso. Os idosos, que a imunidade, principalmente acima de 60 anos, a imunidade do idoso ela vai caindo com a idade, e as pessoas que têm comorbidades sérias, ou seja, pacientes com câncer, com baixa de imunidade, paciente com a imunidade baixa, cardiopatas graves, doenças pulmonares graves, como asma, doença DPLC, que é a doença do cigarro. Então, esses pacientes, eles têm maior propensão a fazer quadros infecciosos. Então, é importante ter uma atenção especial, principalmente o idoso, tá? E, doutor, tem alguma forma, né, de prevenção? A gente sabe, né, que vírus e bactérias acabam circulando por aí, mas tem alguma forma de prevenção ou realmente é cuidar aí para não agravar, né, esse quadro respiratório? Então, né, a principal o idoso, né, geralmente eles fazem muito pega uma gripe e acaba fazendo a pneumonia depois. Então, assim, para essas faixas etárias, a vacina da gripe ela é importante, que ela vai estar prevenindo também as complicações que é a pneumonia. Existe também a vacina para a pneumonia. O principal germe, que é chamado da comunitário, né, é o pneumococo. Existe vacina tanto para as crianças, que é feita no SUS, geralmente para as crianças menores, tá? Quanto para os idosos. E devem ser vacinados também aqueles pacientes que têm doenças mais graves, que, ou seja, pacientes com imunodeficiência, questão de lavar as mãos é muito importante também, tá? As mãos da gente, elas carregam germes, patógenos, evitar ambientes com aglomerações, né, nessas épocas de gripe, geralmente no frio as pessoas se aglomeram mais, então essas coisas têm que ser evitadas também, e quem fuma, deixar de fumar. O cigarro, ele aumenta a chance de fazer infecção, porque ele produz mais muco e acaba produzindo, ou seja, dificuldade de liberação desse muco, que aumenta a chance de fazer infecção também. Basicamente é isso. A gente reforça, né, todas essas dicas e orientações. Eu volto com você no estúdio.